Porque Toves, Raverim, Racolo, Beceder. Como vocês vão? Tudo bem? Vamos continuar aqui com a nossa leitura diária das partes da Paraxá da semana. Nós estamos na Paraxá de Miquetes, no final. Aqui nós temos o relato do que aconteceu com Yosef quando mesmo estava no Misrai, né, no Egito. E aqui vamos dar continuidade, hoje nossa sexta porção aqui da Paraxá de Miquetes, tá? E sem mais delongas, ontem foi, na verdade, né, hoje ainda é o último dia de Hanukkah, porque eu já havia explicado que no judaísmo, na Bíblia, ao pôr do sol é o começo do novo dia. Então ontem, ao pôr do sol, ao anoitecer, acendemos a última das 8 velas de Hanukkah. E hoje é o último dia de Hanukkah, tá? Então, vamos começar aqui. Sexta leitura. Só dando uma recapitulada. Então, os irmãos de Yosef tinham voltado para Canaã. Tinham contado para o seu pai, Jacó e Israel, sobre o que tudo tinha acontecido com ele lá no Egito. Novamente, acabou os suprimentos. Jacó falou para eles voltarem, de que não poderiam voltar sem que Benjamim descesse com eles, né? Benjamim descesse com eles. O pai relutou, porém ele se permitiu, e a Paraxá termina quando eles descem, né, novamente lá pro Egito. Então é a partir daqui que nós continuamos, tá bom? Vamos lá. Quando Yosef viu Benjamim com eles, ele disse ao encarregado de sua casa: traga esses homens ao palácio, dê ordens de abater um animal e prepare esses homens, comerão comigo ao meio-dia. O homem fez conforme Yosef disse, e ele trouxe os homens à casa de Yosef. Os homens ficaram com medo que estavam sendo levados à casa de Yosef. Eles disseram: nós estamos sendo conduzidos por causa do dinheiro que foi exposto, né, de volta em nossos fardos da primeira vez. Nós seremos incriminados e condenados para nos tornarem como escravos e confiscar nossos jumentos. Eles se aproximaram no carregado da casa, à porta da casa de Yosef. Eles disseram: por favor, Senhor, nós anteriormente viemos até aqui para comprar comida. Então, quando chegamos à hospedaria, abrimos nossos fardos e o dinheiro de cada um de nós estava na boca do fardo. Era nosso dinheiro em seu peso exato. Nós o trouxemos de volta conosco. Nós também trouxemos junto outro dinheiro para comprar comida. Nós não temos ideia de quem colocou o dinheiro em nosso fardo. Ele disse: a paz esteja contigo, né? Shalom Aleichem. Não temam, o Deus de vocês, o Deus de seu pai, deve ter colocado um presente secreto em seus fardos. Eu recebi o dinheiro que vocês pegaram. Ele trouxe Shimon para eles. O homem levou os homens para dentro da casa de Yosef. Ele lhes deu água para que pudesse lavar seus pés e deu também ferragem a seus burros. Eles prepararam os seus presentes para quando Yosef voltasse ao meio-dia, uma vez que ouviram que lá iriam comer pão. Quando Yosef chegou à casa, eles o presentearam com os presentes que tinham trazido. Ele lhe perguntou sobre o seu bem-estar e disse: seu idoso pai de quem vocês falaram está bem? Ele ainda vive? Eles disseram: seu servo, nosso pai, está em casa? Ele ainda está vivo. Eles inclinaram sua cabeça e prostraram-se. Ele levantou seus olhos e viu seu irmão Benjamim, filho de sua mãe. Ele disse: este é o irmão mais novo de vocês, de quem vocês me falaram? E disse: Deus seja gracioso contigo, meu filho. E aqui nós terminamos a leitura da sexta parte de hoje. Raverins, então nós vemos aqui que, na verdade, o que Yosef planejava concretizou.
Nós vemos aqui que finalmente o primeiro sonho, que eram os feixes que haviam amarrado, e que o feixe dele se levantava no meio, e os outros 11 feixes se inclinavam perante ele, se aconteceu. Seus 11 irmãos estavam aqui com ele agora. Faltava se cumprir mais um, que era o sol e a lua, e os outros 11 estrelas se prostrarem perante ele também, tá? Então é que Yosef, ele pediu para o encarregado ali preparar todas as coisas, porque eles iriam almoçar com ele ao meio-dia, tá? Ele pediu para eles abater um cabrito, e levariam esses homens consigo, tá? O homem fez conforme Yosef havia lhe ordenado. Trouxe Shimon de volta, que Shimon tinha ficado com eles, né? Quando eles retornaram, eles deixaram Shimon lá com eles, e novamente aqui eles o trazem novamente para que eles se preparassem para o almoço que eles teriam ali com Yosef, né? Que na verdade eles aí não pensavam que era o soberano ali do Misrai, do Egito, tá? Quando eles viram isso, que Yosef saiu, deixou eles ali, eles pegaram e ficaram com medo. Eles temeram, falaram: não, ele vai nos acusar por causa do dinheiro que estava na boca do nosso fardo. Eles, logo temerosos, chegaram perante o homem ali e falaram. Eles se aproximaram do carregado da casa, à porta da casa de Yosef, e eles disseram: por favor, senhor, nós anteriormente viemos até aqui para comprar comida. Ali eles explicaram toda a situação, né? E eles continuaram insistindo, né? Não esqueçam que estavam em 10 aqui agora, tá? Eles continuaram insistindo, insistindo, até que o Senhor falou para eles, né, o encarregado: a paz esteja contigo, tá? Quando ele disse isso, né? Quando ele disse isso, Rashi ele comenta que na verdade aqui o Deus de vocês e o Deus de seu pai deve ter colocado um presente secreto em seus fardos, em seu mérito. E se o seu mérito não for suficiente, o Deus de seu pai, pelo mérito do seu pai, foi Deus que lhe deu o dinheiro que vocês encontraram, tá? Isso aqui está lá em Bereshit Rabá 92, versículo 4. Então, o que acontece aqui? O encarregado aqui, ele deixou bem claro. Isso aqui era um costume do povo hebreu, tá? Então, isso acabou confundindo aqui. Jamais no Misrai, no Egito, iriam se falar isso, tá? Como ele disse, Vayomer Shalom Lechem. E ele disse: a paz esteja convosco. Isso era um costume, como a gente vai ver no decorrer, é um costume do povo hebreu, o povo judeu. O Deus de vocês e o Deus de seu pai deve ter colocado um presente. O Deus de vocês. Como é que um egípcio ele vai falar que o Deus de vocês, se eles acreditavam que toda a divindade no Egito era os deuses superiores? E ainda cita o costume de falar que o Deus do seu pai deve ter colocado um presente aí. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e agora o Deus de Jacó. Se não é pelo mérito de vocês, é pelo mérito do seu pai. Se não for pelo mérito do seu pai, é pelo mérito do pai de seu pai. Aqui eu não posso deixar, meus amigos, de mencionar para vocês que esse seria o nome que Deus seria reconhecido no decorrer da história da humanidade, tá? Sempre é mencionado
Elohei Abraham, Elohei Isaac, Velohei Yaakov. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Yaakov. Este será o meu nome conhecido. Naquela época, existiam muitos deuses. No Egito, então, existiam muitos. Tá? Hashem Errad, Deus ele é um. Deus ele tem um nome. Tá? Dentro da Torá, dentro do Taná, você vai conhecer Deus por 72 nomes. Qualquer dia nós falamos sobre 72 nomes de Deus que está aqui dentro da Bíblia. Tá? Na verdade, eu falo que esses nomes seriam atributos, né, dados a Deus. São 72 nomes de Deus. Hashem Tsevaot, Elohim, né, Adot-Nai, El Shaddai e por aí vai. Você vai encontrar 72 nomes de Deus na Torá. Tá? E aqui ele fala o Deus dos seus pais. A situação ela era tão assim estranha que eles não conseguiram compreender que todos os sinais apontavam para que aquela pessoa ele tinha um respeito e tinha um conhecimento do povo hebreu. Mas eles não perceberam. O homem o levou para dentro da casa de Yosef, ele deu-lhe água para que pudesse lavar seus pés. Você imagina, no deserto, né? Todos os pés sujos, eles lavam para poder entrar. Isso também é um costume do povo hebreu também, tá? Abraão lhe fazia isso quando as pessoas, ele ficava na sua tenda, ficava lá esperando que passasse algum viajante para ele falar de Hashem. E quando a pessoa chegava, a primeira coisa das coisas, ele dava água para lavar os pés. Também por causa da questão idólatra, tá? Existiam povos naquela época lá que eles adoravam, né, tudo e a terra, inclusive. Então ele limpava para que aquela terra não adentrasse a sua tenda, onde havia simplesmente a tenda onde a Shekhinah de Deus sempre estava, né? Como diz que era comum ver na tenda de Abraão entrando e saindo malachim, né, anjos, tá bom? E eles prepararam aqui os seus presentes. Adornaram todos os seus presentes que o seu pai havia dado para eles trazer, né? E quando Yosef chegou a casa, eles presentearam com presentes que tinham trazido, certo? Ele lhe perguntou sobre o bem-estar e disse-lhe: seu idoso pai de quem vocês falaram está bem? Ele ainda vive? Eles disseram: seu servo, nosso pai, está em paz. Ele ainda está vivo. Eles inclinaram sua cabeça e prostraram-se. Ele levantou seus olhos e viu seu irmão Benjamim, filho de sua mãe. E ele disse: esse é o irmão mais novo de vocês, de quem vocês me falaram? E disse: Deus seja gracioso contigo, meu filho. Então aqui você imagina a situação. Yosef ele adentra, vê se cumprindo tudo aquilo lá que ele teve no primeiro sonho. Ele pergunta sobre o pai deles, o seu idoso pai. Pergunta se ele está bem. Eles falam que ele está bem, né? E eles inclinam a cabeça. Eu creio aqui que na hora que eles inclinaram, eles ficaram perguntando o porquê de tudo isso. Por que pergunta dos meus pais? Pergunta do nosso pai. Se ele ainda está bem, se ele está vivo. Por que eles falam de Deus, de Hakadosh Baruch Hu, de Hashem? E quando ele olha para Benjamim, aqui o Midrash diz que ele entra numa conversa com Benjamim. O Midrash diz que ele pergunta para ele. Ele pergunta para Benjamim se você tem se tem algum outro irmão por parte da sua mãe. E aqui o Midrash conta que eles entram numa conversa e Benjamim fala para ele: eu tenho sim, só que esse está sumido, ele sumiu.
E ali Benjamim fala para ele que ele sentia saudade desse irmão. E Yosef pergunta: você tem filhos? E Benjamim fala que tem 10 filhos. Tá? Isso aqui está no Midrash. E ele fala que ele havia dado o nome dos seus 10 filhos em homenagem ao seu irmão. E o Midrash fala que ali um dos nomes que ele havia dado era Bilá, primeiro do seu primogênito Bilá, porque ele foi tirado dele, ele foi levado dele. E ali ele comenta que todos os outros 9 filhos dele, todos os nomes tinham a ver com os sofrimentos que seu irmão poderia haver passado. E ali Yosef ele se comove ainda mais, tá? E Rashi aqui nos comenta que quando ele fala para ele, Deus seja gracioso contigo, com relação às outras tribos já havia acontecido, ou seja, não esqueça que o Benjamim ele foi o último filho de Jacó e que ele nasceu, quando ele nasceu, Rachel havia falecido ao dar a luz a ele, tá? Então, quando eles encontraram com o irmão de Jacó, Esaú, né, Esaf, e Esaf pergunta para ele: quem são esses que estão contigo? Jacó responde para Esaf: esses são todos os filhos que Deus me deu, que graciosamente, né, Deus me deu quando eu estava na casa de Labã. Então aqui Jacó já havia usado a palavra graça, hesed, né, bondade, que Deus havia dado para ele com bondade. E aqui é a primeira vez que Yosef pega e fala: Deus agraciou a seu servo. Por isso que ele vem e diz para Benjamim essas palavras. Faltava só Benjamim ser agraciado. Tá? E aqui nós terminamos a nossa paraxá, essa nossa porção. E como sempre digo, qual que é a lição que nós temos daqui dessa porção de hoje para o dia de hoje da nossa vida? Mais uma vez, a gente não tem como não deixar de comentar da bondade de Yosef, tá? Que mais uma vez aqui a realidade ela sobrepôs a amargura, né? O rancor. Que eu olho para Yosef aqui, eu lendo, eu não vejo isso em Yosef. Eu não consigo captar isso. Tanto que quando a primeira vez que ele viu seus irmãos, quando eles vieram da primeira vez buscar comida, ele tratou ele asperamente, mas com dor no coração. Até a parte que eles viram que os irmãos dele haviam se arrependido, porque eles disseram que aquilo estava acontecendo pelo que eles haviam feito com Yosef lá atrás. Mas de nenhuma maneira aqui. Entenda e aprenda para o dia de hoje. Não importa a situação, não importa o que aconteceu com você. Você prepara um banquete, você se alegra na presença de Hakadosh Baruch Hu. Você entenda que não existe nada, como eu sempre digo, nada que aconteça que não venha de Deus. Se uma pessoa ela te magoou, se uma pessoa ela foi rude, ignorante com você, não sei aonde, no seu trabalho, na condução, se aconteceu alguma coisa, entenda bem, isso tem um propósito. Se você vive ali 24 horas ligado com o Hashem, com Deus, entenda que tudo que acontece é para o seu bem. Ganzu Letová, isso também é para o bem. E Yosef aqui é o maior exemplo disso. Ele entendeu que tudo o que ele havia passado era para se concluir, para chegar nesse devido momento. Não importa, meu amigo, não importa, Ravé. Tudo que acontece na tua vida, ele tem um propósito maior do que você possa às vezes enxergar. Então, tire proveito de tudo isso.
Se uma pessoa te magoou nesse dia, se ela porventura vai te magoar, entenda. Faça igual Yosef. Faça como José. Pegue essa pessoa e a trate bem. Prepare um banquete para ela, figurativamente dizendo. Convide para sair. Sente, pergunte se ela está precisando de alguma coisa. Tá bom, meus amigos? Vamos ficar com essa mensagem por hoje. Tá? Mais uma vez eu agradeço a vocês. Se inscreva aqui no canal. O conteúdo está sendo relevante, tá bom? Quer mais coisas, sugestões? Deixa aqui no comentário. Tá? Que a gente dá um tempo, um jeito para estar fazendo. Tá bom? Fiquem com Deus. Hoje é véspera de Shabbat, Erev Shabbat. Então já desejo a todos um Shabbat Shalom. Tá? Que Deus possa suprir todas as suas necessidades, as nossas necessidades. Hoje também é o último dia de Hanukkah, tá? E tenha certeza que a porção de ontem, da última luz acesa, junto com a santidade do Shabat que se inicia hoje, Hashem, ele tem algo precioso para nós. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Um ótimo sábado. Lechi Traut. Até mais.